Olá pessoal, tudo bem com vocês? E hoje, dando a continuidade em mais um estudo, hoje a gente vai falar sobre a queda da grande meretriz, né? Hoje a gente vai estudar o capítulo 17 do livro de Apocalipse. Então, bora lá. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Rose, né? Nas redes sociais, conhecida como Rose Lain com 2N. E se você não é inscrito no canal, se inscreve para receber, né, aperte o sininho para receber as notificações. E curte aí para ajudar o canal a espalhar a mensagem de Deus para o mundo, né? Que assim você não só ajuda, mas participa também do evangelho, né? Muitas vezes a gente fala, mas eu não tenho dom de pregar, mas você consegue, né, dar um like para ajudar com que o YouTube mande para mais pessoas esse conteúdo. Então aí você se torna um participante com Cristo, né? Você vai estar levando a mensagem de Deus para outras pessoas. E bora começar. Chegamos ao capítulo 17 do livro de Apocalipse. Este é, sem dúvida, um dos capítulos mais difíceis de interpretação. E talvez não tenhamos resposta para tudo o que ele revela. Ele trata do julgamento da grande meretriz. Então, bora lá, abra sua Bíblia no capítulo 17, o verso 1 até o 3, o que o anjo disse para João sobre a meretriz, a prostituta, né? O que foi que João disse, né? Apocalipse 17, do 1 a 3. Vou colocar aqui meu óculos, que essa Bíblia aqui tem uma fonte muito pequenininha. Eu não consegui enxergar direito. Então, aqui no meu título está escrito a descrição da grande meretriz. Então, o verso 1 diz: Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e lançou 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embriagaram os que habitam sobre a terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes, de blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres. E aí, qual é a resposta? Então, João viu, né? Peraí, João, cadê? O que o anjo disse a João? Então, o anjo disse para João que ele ia mostrar o julgamento da grande meretriz, né? E aí, continuando, o verso 4 até o 6. Quando João é transportado em espírito, o que o anjo, começar tudo de novo. Quando João é transportado em espírito, o anjo o leva para um deserto, o que João viu agora. O verso 4 até o 6. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações, e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra.
Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Então, o que João viu, né? Ele viu essa mulher, né? Cheia de ouro, de púrpura, vestida de púrpura, adornada de ouro, com cálice de ouro, né? E com vinho da sua prostituição aqui. Também fala aqui que ela estava embriagada com o sangue dos santos, né? Com o sangue das testemunhas de Jesus. E aí ele ficou muito admirado. Por que ele ficou admirado com isso, né? Porque João vê a igreja, né? Que antes ela era pura, né? Porque fala lá no antes tudo já anteriores, né? Fala que a mulher ela estava vestida do sol, com a coroa de estrelas, e tinha a lua debaixo dos pés. Então, era a igreja pura de Deus. Mas aí, conforme os anos foi passando, a igreja se tornou prostituta, ela se tornou uma adúltera, né? Uma meretriz. E aí, por isso que João fica espantado, porque ele fazia parte da igreja pura, né? Do tempo dos apóstolos e de Jesus. E aí ele vê que conforme foi passando o tempo, a igreja pura se tornou uma igreja adúltera, né? Ela se prostituiu com os reis da terra. Então, por isso João fica muito espantado. Então, diante dos sinais vistos, João ficou admirado e espantado. Então, o anjo lhe fez uma promessa. Por que te admiraste, né? Tá perguntando. Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta. Tá em Apocalipse 17, 7. Hoje nos encontramos na mesma situação. Sem a ajuda do Espírito Santo, jamais poderíamos compreender os mistérios deste capítulo e talvez nem tudo ainda esteja revelado, né? E aí, continuando, né? Que aqui, deixa eu ver. Bom, mais pra frente vai explicar um pouco melhor isso daqui. Aqui a descrição da meretriz. A primeira informação do texto é que a meretriz achava-se sentada sobre muitas águas. A mesma descrição é feita da besta de Apocalipse 13, né? Que fala que ela surge, né, do meio das águas, né? Ela tá saindo, a besta está saindo das águas. E aqui a meretriz faz a mesma coisa, né? Que ela sai de muitas águas. Pois ela surge do mar, né? E mar a gente sabe que na profecia, mar é multidões, povos, nações e línguas, né? Então, se referindo a muita gente do mundo inteiro. O anjo explicou a João: as águas que viste onde a meretriz está assentada são... Então, aqui é o próprio anjo explicando. São povos, multidões, nações e línguas. Apocalipse 17, 15. Ou seja, o sistema papal que surgiu num local densamente povoado. É-nos dito também que com esta meretriz se prostituíram os reis da terra, né? E hoje a gente vê exatamente isso se repetindo, né? Durante toda a história, né? Quando a gente vai para os jornais, né? Mais recentes agora, você vê que a Igreja Católica Apostólica Romana, ela
está se reunindo com todos os líderes mundiais, seja de caráter civil ou religioso. A Igreja Católica está se reunindo com todos esses e firmando uma aliança com todos, né? E aí isso significa união ilícita que tem havido entre a Igreja e o Estado. É exatamente o que já está acontecendo agora no nosso tempo, né? A gente vê que a Igreja Católica, né, está reunindo-se né, assinando, né, união com todos os líderes mundiais, seja civil ou religioso, estão se unindo à Igreja Católica para um bem maior, né? Essa é a frase que eles estão dizendo todas as vezes que aparecem. Ou um bem comum, né? E aí, nas vestes da mulher, predominam a cor púrpura ou escarlate, né? Que é aquele vermelho ou tipo roxo, né? Uma cor tipo vinho. É tipo um vinho arroxeado assim, e tem um vermelho mesmo, né? Que é tipo assim, vermelho, né? Então, aí fala que essa mulher está predominando, né? A cor que ela usa é sempre esse, né? O cor púrpura, né? Que é o vermelho ou roxo, né? E hoje, quando a gente vê, a Igreja Católica usa realmente esses tons de cor, né? Púrpura. E a cor escarlata, né? Ou vermelho é usada na Bíblia como símbolo de pecado, associado também com Satanás, né? Você pode conferir em Isaías 1:18 e Apocalipse 12:3. A mulher tem um cálice de ouro em suas mãos, né? Tem um cálice de ouro. O ouro é símbolo de fé e amor, né? Tiago 2, o verso 5 e Gálatas 5, o verso 6. A igreja apóstata professa a fé pura, no entanto, está cheia de corrupção, como representado pelo vinho, né? O vinho da Babilônia, o vinho da meretriz, né? O vinho com o qual embebedou os habitantes da terra é símbolo de sua falsa doutrina. Então, a doutrina que a igreja romana ensina como está escrito aqui? É falsa doutrina, porque não tem base bíblica para o que a igreja romana ensina, como imortalidade da alma, né? A igreja católica ensina isso. Também o tormento eterno dos ímpios, né? Que vai ficar queimando lá, ou vai queimar no inferno. Tipo, a Bíblia fala do inferno, da palavra inferno, mas significa literalmente como que fala? Tipo, sepultura. Literalmente, inferno significa sepultura. Hades também, literalmente, é sepultura. E aí a Igreja Católica ensina que isso daí é o inferno, né? Que a pessoa vai queimar. A Bíblia fala que o lago de fogo, né? Que é a execução dos ímpios. A pessoa vai queimar até o último pecado que a pessoa tiver cometido, mas a Igreja Católica ensina que vai queimar para sempre. E isso não é bíblico, né?
confissão, né, ao sacerdote. Isso daí não tem base bíblica, né? Porque se você for para o santuário terrestre, que aponta Jesus, né, como sacerdote, a pessoa contava o pecado para o animalzinho, depois sacrificava o animalzinho. E aí, a igreja católica ensina que tem que confessar para o padre. Então, a confissão auricular. Então, o padre é que fica escutando os pecados que você cometeu, sendo que a Bíblia não ensina isso, né? Então, isso é errado. Então, para que você deve confessar? A Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, por isso que as pessoas, né, no Antigo Testamento, confessava o pecado na orelha do animalzinho que ia sacrificar, que era o cordeiro, simbolizando o Cordeiro de Deus que ia tirar o pecado do mundo, e no caso hoje já tirou, né? Então todos estão salvos, mas nem todos aceitaram a salvação, por isso que muitos irão se perder. Não é que Deus tem os seus favoritos, não, é que a pessoa escolheu não aceitar, aí é diferente. Então Deus, ele morreu por todos, então todos estão salvos, mas nem todos aceitaram a salvação, porque aceitar a salvação significa abrir mão do mundo. Então muitas pessoas estão mais ligadas ao mundo do que ligadas a Deus. Então muitos preferem as coisas que tem aqui e aproveitar as coisas daqui, do que acreditar em um Deus que eles nunca viram, não tem nenhuma experiência com Deus, ou não tem certeza absoluta porque não viu, né? Lembra que a gente tem um pouco de Tomé, né? Tem que ver para crer. Então, por não ver, eles não querem acreditar. Então, por não acreditar, eles preferem viver o hoje e morrer a morte eterna do que confiar em Deus e ganhar a eternidade e a vida eterna. E é isso. Agora aqui, o verso 5. O que estava escrito na fronte da mulher? O verso 5. Na sua fronte achava-se escrito o nome, um mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. E aí, quando você vai, né, para a igreja católica, né, não sei se o nome é basílica, mas tem uma faixa lá na frente da igreja, né, que tem escrito isso, né, que a igreja romana é a mãe de todas as igrejas, né. E aí, né, não, assim, Deus, ele deixa bem claro quem é a meretriz, né, quem é a besta. E aí as pessoas, por estarem embriagadas com o vinho da prostituição da grande meretriz, não conseguem enxergar. Mas se a pessoa for sincera com Deus, pedir em oração a Jesus, Deus revela e permite com que você enxergue aquilo que hoje possa estar velado a você. Mas se você pedir sinceramente a Deus, em nome de Jesus, Deus revela para você e você vai passar a enxergar o que, né, muitas pessoas falam, mostram, né, porque é tudo muito claro, muito nítido na cara da pessoa, mas por estar embriagada com esse vinho de tantas doutrinas que não é bíblica, né, as pessoas têm sim dificuldade de enxergar o óbvio, mas tem sim dificuldade, isso é real, né? Aí depois, quando Deus revela para essa pessoa, aí a pessoa fala, nossa gente, mas tá tão na cara, como que eu não conseguia ver? Porque estava velado para essa pessoa. Então, quando a pessoa pede, Deus, ele tira a venda dos seus olhos, né? Ele faz cair a escama dos seus olhos e você passa a enxergar, né? Então, muitas pessoas querem milagres, mas há milagres todos os dias. As pessoas que
não estão mais enxergando, né? Elas podem ver com os olhos, mas não estão mais enxergando os milagres de Deus todos os dias. Então, a visão do Apocalipse revela que a igreja de Roma é a igreja mãe. Pois possui filhas, e estas filhas são simbolizadas como as igrejas que se apegam às doutrinas e tradições de Roma, que não se baseiam na Bíblia. Muitas destas filhas saíram dela, mas apesar de havê-las abandonado, conservam muitos dos seus vícios e de sua conduta religiosa equivocada, né? Então, quando você vai para a história, você vê que muitas igrejas que existem hoje saiu da igreja católica, né? No tempo da reforma, né, que teve. Então, Martinho Lutero, ele era da igreja católica, né? Ele era um monge. E aí, ele descobriu 99 lá, como que é o nome? Eu não sei se é tese, mas ele descobriu 99 pontos ali da igreja que estava errado e ele pregou na porta da igreja. Então aí ele sai da igreja e forma a igreja luterana, né? Aí e assim foi acontecendo durante toda a história. Cada pessoa que era da igreja católica acabou saindo de Roma, né? Por isso que tem ditado aí que fala que todos os caminhos levam a Roma, mas na verdade é o contrário, todos os caminhos saem de Roma, porque as pessoas, quando elas conhecem a verdade na Bíblia, elas saem da Igreja Católica Romana porque começam a enxergar a verdade que está escrita. Então elas andam exatamente pelo que está escrito, só que aí acontece esse erro, né? Porque por ter acontecido esses monte de acontecimentos negativos com a igreja romana, né? Então, eles saíram e deixaram as outras pessoas que não teve esse esclarecimento, né? Ficarem lá. Então, aí só foi piorando. E aí, conforme isso vai acontecendo, eles vão saindo, vão formando outras igrejas, e aí as pessoas novas que vão entrando nessas igrejas que eles já saíram, e aí vão formando outras igrejas, e aí não concordo com isso, então formam outra igreja, não concordo com isso, formam outra igreja, e por isso que tá essa Babilônia, né, de tanta igreja espalhada no mundo inteiro. Então, hoje, o certo é você participar de uma igreja, né? A gente não recomenda a igreja romana, porque o próprio nome já diz, né? É inimiga de Deus, né? Porque os romanos sempre foram inimigos de Deus. Então, se a igreja se prostituiu e aceitou o nome de Roma, ela é uma prostituta, porque no princípio a igreja se chamava Igreja Católica Apostólica Cristã, porque recebia a ordem de Cristo. Mas conforme os anos foram passando e a igreja foi adulterando com os reis da terra, ela se tornou Igreja Católica Apostólica Romana, porque agora ela se divorciou de Cristo e aceitou o sobrenome de Roma, né? Então ela aceitou o nome do seu amante. Então ela se torna uma mulher prostituta, uma igreja prostituta, porque agora recebe a ordem de Roma e não de Cristo. E aí, enfim, é isso que acontece. Agora no verso 6, com o que a mulher estava embriagada, né? O verso 6 diz que
Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Então aqui a gente vê, né, João se admirando porque a igreja que antes era pura se tornou apóstata, né? Se tornou uma prostituta porque agora recebia a ordem de Roma e não de Cristo. Começou agora a matar o povo de Deus que queriam permanecer fiéis a Jesus, né? As testemunhas de Jesus, então eles queriam permanecer fiéis a Jesus e não aceitavam as ordens de Roma. Então a igreja romana começou a perseguir e matar o povo de Deus, né? E isso você tem prova na história, né? A igreja na Idade Escura, você pode procurar aí no Google Enciclopédia, livros da igreja primitiva, né? A história da igreja, acho que é esse o nome. História da igreja. Você vai achar escrito tudo isso, né? Não precisa nem se esforçar muito, né? Você vai achar tudo isso daqui escrito lá. Então você pode pesquisar, né? E ver com seus próprios olhos, ler, né? E confirmar por si mesmo, né? O que eu tô falando aqui. Então você vai ter todo esse conteúdo lá escrito. Então, esse sangue, né? Falar aqui que a meretriz, né? Ela estava embriagada com o sangue dos santos. É exatamente isso, né? Na idade medieval, a Igreja Católica começou a perseguir o povo de Deus, porque o povo de Deus não queria aceitar as falsas doutrinas que agora a Igreja Apóstata estava ensinando, né? Aquele negócio de indulgência e vendia terreno no céu, né? Até hoje acho que ainda tem alguma coisa sobre isso, mas tinha muita coisa, né, que eles introduziram dentro da igreja e queria que o povo aceitasse, sendo que não estava na Bíblia. Então eles queimaram a Bíblia, tiraram a Bíblia do povo, perseguiram e mataram o povo em fogueiras, em madeiras, jogaram o povo com pedras no pé, né, afogado, né, jogava no mar. Então eles mataram o povo de tudo que foi jeito, para que as testemunhas de Jesus negassem o nome de Jesus, mas eles foram fiéis até a morte. Isso vai se repetir, essa perseguição, novamente, quando ocorrer de novo essa aliança, né, entre os Estados Unidos e a Igreja Católica. Então, o nosso foco é sempre os Estados Unidos. Então, o que acontece nos Estados Unidos, isso tem muito, como fala, é de muito interesse, né, para nós, porque ali é onde vai começar a perseguição ao povo de Deus. Infelizmente, porque os Estados Unidos vai receber um poder que vem do diabo, é claro, né? Então ele vai conseguir esse poder político e vai entregar esse poder para a Igreja Católica Romana. Então a igreja, a partir disso, vai começar a perseguir e querer matar o povo de Deus. Alguns serão mortos, como está escrito na Bíblia, mas outros Deus livrará, né? Porque isso vai acontecer até que se feche a porta da graça, ou até o término da graça. Quando que é isso? Ninguém sabe, só Deus sabe, porque é Ele que vai falar, está feito, está consumado, né? A expiação no céu. Então, a purificação no céu. Então, quando Deus terminar o julgamento dos vivos, né? Porque o julgamento dos mortos a gente sabe que começou desde 1844, né? Então, aí quando encerrar o julgamento dos vivos, aí sim, e Deus falar assim, está terminado, acabou, consumado tudo, né? Está feito. Então, quer dizer que o juízo
terminou. Então, aquele que tá santo vai continuar santo, aquele que tá perdido vai continuar perdido. E aí a gente vai saber? A gente não vai saber, a gente só vai ter certeza que acabou quando cair a primeira praga, né? Que são aquela doença da lepra que vai cair sobre a terra. Então, quando a gente vê isso, aí sim a gente vai ter certeza que acabou a chance para todos. Aqueles que escolheram Jesus estão salvos e aqueles que não escolheram Jesus estão perdidos. Porque foi dada a última oportunidade e a pessoa não quis. E isso vai acontecer em vida, porque muitos estarão vivos para receber Jesus. E inclusive os ímpios, né? Que vão pedir para os montes e rochedos cair sobre nós. Então eles vão querer a morte, mas a morte não vai vir sobre eles, porque acabou, né, o tempo de misericórdia. Então cada um vai receber conforme aquilo que plantou. Então, se você semeou para a sua destruição, pois é a destruição que você vai receber em sua carne ainda vivo. E vai ver Jesus voltar e vai pedir para os montes e rochedos cair sobre nós. E não vai acontecer, porque você vai ver, depois Deus permite que você morra para a execução dos ímpios, mas vai demorar uns 1000 anos, né? Mas esse é outro estudo, tem aí no canal, se você quiser, eu não sabia ainda desse assunto, tem aí no canal, né, falando sobre o milênio, e aí você dá mais uma olhadinha aí. E continuando, então, a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, certo? Então, essa é uma linguagem figurada para falar dos milhares que foram perseguidos e mortos por este poder religioso durante a Idade Média. Milhares de cristãos fiéis foram injustamente designados hereges, né? E foram perseguidos e mortos simplesmente por não concordarem com os erros e tradições da Igreja Romana. Então, bora lá. Agora a gente vai falar sobre a besta escarlate. Vamos ver aqui. O verso 3. Qual a descrição que o anjo faz da besta? Né? A besta que carrega a meretriz. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate. Besta repleta de nomes de blasfêmia e 7 cabeças e 10 chifres. Então, a identidade da meretriz que cavalga a besta não tem sido um ponto de discussões, tanto quanto a identidade da besta, suas 7 cabeças e 10 chifres, né? Agora aqui, 2 interpretações, né, possíveis dessa besta, né? Lembrando que tem 3 bestas no livro de Apocalipse, né? Tem a besta que sobe do mar, a besta que sobe da terra e a besta que sobe do abismo. Então são 3. Então a besta que sobe do mar é o catolicismo apóstata, a Igreja Romana. A besta que sobe da terra é os Estados Unidos da América. E a besta que sobe do abismo é a França, né, naquele período de Revolução Francesa, que é também o próprio diabo, né? No caso, os 3, o poder que está por trás das 3 bestas é o próprio Satanás, entendeu? Mas aqui eu vou falar o que está escrito aqui, né? As interpretações que existem, né, que as pessoas falam. Aqui a primeira interpretação que as pessoas falam, né? A besta escarlate simboliza o próprio Satanás. Há uma grande semelhança entre a besta do capítulo 17 e o dragão do capítulo 12, símbolo de Satanás. Ambos possuem 7 cabeças e 10 chifres. Apocalipse 12, verso 3 e 17, verso 7. Eles possuem a mesma cor escarlate ou vermelho.
Apocalipse 12, verso 3 e 17, verso 3. Os dois poderes se opõem a Jesus. Apocalipse 12, verso 13 e Apocalipse 17, verso 14. Vou deixar na descrição. Falando sobre este poder, Apocalipse 17, verso 8, diz: a besta que viste era e não é, está para emergir do abismo. Lembra que abismo está relacionado ao diabo, né? E caminha para a destruição. A palavra abismo aparece no Apocalipse 7 vezes. Em Apocalipse 20, um anjo desce do céu com a chave do abismo em sua mão e aprisiona Satanás por 1000 anos. Depois deste período, ele é solto, para logo em seguida ser destruído, né? Então, após os 1000 anos, o diabo é solto para ser destruído, que é a execução dos ímpios. Então, dá uma olhadinha aí no canal que tem falando sobre os 1000 anos, que é sobre esse assunto. Agora, a segunda interpretação que as pessoas falam é a besta escarlate, símbolo dos Estados Unidos da América do Norte. Há ainda uma segunda possibilidade, aplicar o simbolismo desta besta escarlate aos Estados Unidos da América. No panorama escatológico do Apocalipse, é este o último poder político-militar de alcance global. Apocalipse 13, verso 12, e que assumirá atitudes imperiais como os 7 impérios anteriores a ele, que é procedente da Europa. E, portanto, tem uma relação com os anteriores, em termos de origem, sendo que as cabeças da besta escarlate representam 7 impérios mundiais. Que impérios são esses? Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma e Roma papal. A 8ª cabeça pode ser, portanto, o poder americano, conforme representado pela besta dos 2 chifres de Apocalipse 13, o verso 11. A gente já tem aí estudo sobre Apocalipse 13. Pois é este poder que apoia no capítulo 13, ou carrega no capítulo 17 a besta que sai do mar, ou grande prostituta. Então, agora, né, no nosso tempo, essa besta que carrega essa igreja, né, porque a mulher é símbolo de igreja no livro de Apocalipse. Então, essa besta, esse poder civil ali, ele vai carregar essa besta para que ela, através do poder do diabo, possa fazer de novo a imagem, a primeira besta, né, que ocorreu na Idade Média, né, a perseguição do povo de Deus, né, assim como tem relatos também na Babilônia, né, que o povo teve que adorar a imagem, né, de Nabucodonosor, senão ia ser morto. Do mesmo jeito, é Deus usando a história para explicar o futuro, entendeu? Então, durante toda a história você vê algo semelhante a isso. E no nosso tempo, no tempo do fim, vai acontecer praticamente a mesma coisa, só que com elementos diferentes, vamos dizer assim. Então, não será uma estátua de fato que a gente vê, e sim algo simbólico que representa uma imagem de alguma coisa que já aconteceu, que já existiu. É o que vai acontecer. Então, houve essa perseguição contra o povo de Deus. Então, agora no futuro também, Deus está falando aqui na Bíblia, que vai acontecer isso de novo.
né? Só que aqui no nosso tempo será pior, porque naquele tempo teve misericórdia, no nosso tempo não tem misericórdia, né? Por isso que Deus chama de a angústia, né, de Jacó, que o povo de Deus vai passar. É essa angústia, que é a perseguição sem misericórdia, né? A gente vai estar sem intercessor quando isso ocorrer, porque Jesus, ele vai ter falado, ó, está feito, né? O juízo acabou, pecado e pecador, né? Está consumado ali, tipo, o que tá santo vai estar santo, o que tá perdido vai estar perdido, né? E por assim vai. E aí ele vai sair do santuário. E pra que ele sai? Porque ele vai vir buscar gente. Então, o santuário vai se encher de fumaça enquanto ele vem, né? Só que enquanto isso, né, hoje está acontecendo o quê? O selamento do povo de Deus. E começa pela igreja, né? Então, começa pela onde? Pela igreja adventista, pela igreja invisível, né? Porque existem muitas pessoas que estão em várias denominações e são todos sinceros, né? Não estou falando que todos que estão nessas denominações são todos sinceros, mas que tem povo sincero de Deus dentro dessas organizações. Então, cada pessoa que Deus vê que é sincero com ele, que está disposto, né, a obedecer a ele, será selado. Mas quem não está disposto a obedecer, aí não recebe o selo de Deus, mas vai receber a marca da besta. Por quê? Porque a pessoa não quis obedecer, né? Simples assim, né? Como o negócio do selamento, né? Selo de Deus ou marca da besta, né? Então, isso daí a pessoa vai decidir. Então, se a pessoa quiser a marca da besta, guarda o domingo como o mundo inteiro vai guardar. Se a pessoa quer guardar o sábado, então recebe o selo de Deus que está na Bíblia, né? Bom, tem estudo também falando sobre isso, né? Explicando mais direitinho. Então, se você quiser dar uma olhadinha aí, para que você não seja enganado ou não seja ignorante sobre esses assuntos. E agora aqui, as 7 cabeças. O anjo explicou para João, aqui está o sentido, quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está assentada. E adivinha, quando você coloca lá no Google, né, onde existem os 7 montes no mundo, aparece Roma, né? Então, a Igreja Católica, né, a sua sede está em Roma. Então, tudo que Deus deixou na Bíblia aponta para a Igreja Romana como sendo a prostituta e a besta do livro de Apocalipse, a besta que sobe da terra. E os quais está assentada, essa também são também 7 reis. Apocalipse 17, verso 9, os 7 montes devem ser considerados como na mentalidade hebraica, ou seja, como reinos. Por meio de um paralelismo, Isaías usa de forma intercambiável montes e povos, nações. Isaías 37, verso 32, Salmo 48, verso 8, Jeremias 51, verso 25, Daniel 2, verso 34 e 35, Zacarias 4, verso 7. O mesmo ocorre com o termo rei, que os judeus usam como equivalente a reino. Daniel 7, verso 17, Daniel 8, verso 21 e o verso 23. Assim, montes e reis devem apontar para reinos ou impérios representados nas cabeças da besta. Como a explicação do anjo é feita da perspectiva temporal do profeta, ou seja, no primeiro século,
5 deles já tinham passado. Então, Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia. Aí um existe, que era Roma, e o 7º ainda viria, Roma papal, que só se estabeleceu em 538 d.C. E agora os 10 chifres. Então, os 10 chifres representam poderes políticos durante o tempo da 7ª cabeça. Seja a cabeça, que apoiarão a besta. Apocalipse 7, verso 3. Estas nações têm o propósito de se unir com a besta para forçar os habitantes da terra a beber o vinho da Babilônia. Então, como que eles vão forçar? Então, vamos separar agora um dia para adorar no domingo. Aqueles que não quiser vão ser multados, vão ser dados como perturbadores da lei, né? Então a gente prende, e se insistir a gente mata, né? Simples assim. Assim como foi no tempo da Idade Média, né? O negócio lá chamado a Idade Escura. Assim vai acontecer no nosso tempo. Então, já tá acontecendo, né? Porque eles já separaram o domingo, já estão fazendo uma propaganda gigantesca com o dia do sol, né? Vamos adorar no domingo, vamos separar, porque Deus ressuscitou no dia 1º, né? O domingo. Então, eles querem, porque querem, obrigar o mundo inteiro a santificar o domingo, sendo que Deus santificou o sábado do 7º dia e não o 1º dia da semana, que eles deram o nome de domingo, que é a adoração ao Deus Sol. Então, como eles vão obrigar as pessoas a adorar mesmo sem querer? Obrigando assim com que tenha um dia mundial de descanso, que é qual? O domingo, né? O dia da família. Vamos descansar, né? As pessoas precisam de um dia de descanso, né? O sábado não, o sábado é do judeu, né? Tipo, nem existia judeu no Jardim do Éden, mas o sábado é do judeu. Não, né? Vamos adorar no domingo porque Jesus ressuscitou no domingo. Mas Deus não escolheu o domingo, o 1º dia, né? Para ser santificado, e sim o 7º dia, o sábado do Senhor, né? Que Jesus, o próprio Cristo, guardou em obediência à lei do Pai. Então, se você é filho, você obedece ao seu pai. Se seu pai é Deus, né? Então, você guarda o sábado. Se o seu Deus é o diabo, então que você guarde o domingo, né? E é isso. E, né, os padres, né, antigamente, eles deixam bem claro, né, que aquele que adora, que guarda, né, o domingo está prestando uma homenagem à Igreja Católica. Você, sabendo ou não, você querendo ou não, você guarda o domingo, você está prestando homenagem. Tipo, não quero nem saber, você está prestando homenagem à igreja. Então, você está prestando sem nem ao menos saber. Só porque você simplesmente decidiu seguir a correnteza do mundo. Então, estas nações têm o propósito de unir com a besta para forçar os habitantes da terra a beber do vinho da Babilônia. Isto é, unir o mundo sob um controle e eliminar todos os que se recusam a cooperar. Tá, isso daqui, gente, tá tudo na Bíblia, né? Se você estudar aí, você vai ver que a besta, ela vai falar e manda, como é que é? E manda matar todos aqueles que não... esqueci o verso. Mas tá escrito. Conclusão, né? Embora o capítulo 17 de Apocalipse fale de poderes malignos ativos contra Deus e seu povo,
O controle da história deste mundo ainda está nas mãos de Deus. Ele traz o juízo sobre os inimigos de seu povo e livra seus santos de todas as perseguições. Podemos estar cientes que, a despeito das uniões dos poderes das trevas, no tempo do fim contra Deus, o seu povo, nossa vitória está garantida. A promessa é que em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daqueles que nos amou. Romanos 8:37. Então, embora você veja muitas coisas estranhas acontecendo, né, injusta, saiba que Deus está no controle de tudo e que tudo vai acontecer de acordo com o que tem que acontecer, né? Jesus disse que essas coisas precisam acontecer. Então, se precisa, porque precisa acontecer. Agora, o porquê, só Deus sabe, né? Porque tudo tem um propósito. Então, você existe porque Deus tem um propósito para sua vida. Eu existo porque Deus tem um propósito para minha vida, né? O qual é, a gente não sabe. A gente só sabe que Deus quer a gente vitorioso, né? Então, a gente precisa permanecer nele para que, enfim, alcançamos a vitória eterna contra o mal e contra o pecado. Então, essa é a mensagem de hoje, né? Espero que tenha ficado claro, né, a mensagem. Se você entendeu, dá um like aí, né, para mim ter uma noção se está ficando claro ou não. Vocês podem comentar aí. E Deus abençoe e até o próximo estudo.